dia. Hoje nós vamos falar sobre números mistos, dando continuidade ao nosso assunto de frações. Quando falamos em número misto, número misto. Por que misto? Ele vai ter uma mistura de números, certo? Onde número misto é um número cujo temos a soma da sua parte inteira com a sua parte fracionária. Quando você se depara com um número misto na forma de uma figura, de um desenho, fica mais fácil de você conseguir representar o número misto e de representar a fração imprópria. Por que fração imprópria? Porque um dá origem ao outro, certo? Todo número misto tem como ser transformado em fração imprópria e toda fração imprópria tem como ser transformada em número misto, certo? Observem as seguintes figuras aqui. Nas primeiras figuras, nós temos o quê? Podemos dizer que nós temos pizza ou bolo, da preferência de vocês. Cada um foi dividido em quantas partes? 8. Muito bem. Cada um foi dividido em 8 partes, certo? Quando eu divido algo em 8 partes, essas 8 partes representam o que em uma fração? Oi? As 8 partes de um inteiro. E na fração, ela vem representar o que essas 8 partes? Numerador ou denominador? O denominador. Por quê? O denominador representa quantas partes o inteiro foi dividido. Se o inteiro foi dividido em 8 partes, logo o nosso denominador é qual? 8. Pergunto a vocês, e quantas partes foram retiradas? Vamos ver? 8, mais 8, mais 8, 24. 24 mais quantas aqui? 29. Mais 5 que deu quanto? 29. Essas 29 partes vão representar o quê? O numerador. Muito bem. Então, nós já temos aqui a nossa fração imprópria. Quando eu tenho a figura, fica mais fácil, de representar a fração imprópria. É só verificar em quantas partes o inteiro foi dividido. No caso aqui, 8. Então, 8 é o quê? O denominador. Quantas partes foram retiradas? Quantas partes estão coloridas? É só verificar, 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8, mais 5. Que deu quanto? 29. Então, nós já temos a nossa o quê? Fração imprópria. Lembrando que uma fração imprópria, por que ela é imprópria? Porque foram retiradas partes maiores que o inteiro, certo? Da mesma forma, ficaria fácil representar aqui o nosso número misto, onde eu tenho a parte inteira acrescida, da sua parte fracionária. Pergunto a vocês, quantos inteiros nós temos aqui? Nós temos 3 inteiros, E qual é a nossa parte fracionária? 3 oitavos, não é o contrário? Quantas partes estão coloridas? 5. Então, qual é a nossa fração aqui? 5 oitavos, Pois 5 partes coloridas de 8. Então, observem, nós já representamos essas figuras aqui em fração imprópria e em número misto. Pela figura, fica bem prático, Mas tem outra maneira de representar o número misto e uma fração imprópria, a partir de um deles. Se eu tenho a fração imprópria, para transformá-la em número misto, nós vamos fazer o seguinte procedimento. E vocês vão verificar que nós vamos chegar na mesma fração e no mesmo número misto. Nós analisamos as figuras e encontramos quais frações? 29 oitavos e o número misto de 3 inteiros e 5 oitavos, certo? Agora, pelo cálculo, fica assim. Se eu tenho a seguinte fração imprópria, para transformá-la em número misto, nós vamos seguir o seguinte procedimento. Eu vou pegar o numerador, que no caso aqui é quanto?
e vou dividir pelo seu denominador, que é qual? 8. E vou efetuar essa divisão. 29 dividido por 8 dá quanto? 3. 3 vezes 8, 24. Para 29, sobrou 5. Agora que nós já terminamos o cálculo, fica assim. O quociente, que é o resultado, vai ser sempre a parte dos inteiros. O divisor é sempre o denominador. E o resto vai ser o nosso numerador. Então, representando agora na forma de número misto, quem é o inteiro? Parte fracionária. Numerador é o resto, que é 5. Denominador é o divisor, que é 8. Observe, chegamos ao mesmo número misto anterior determinado pela observação da figura. Só que agora como? Pelo cálculo. Eu não tenho uma figura para observar. O que eu vou fazer? Efetuar a divisão. Lembre-se que fração é uma divisão. O que você vai dividir? O numerador pelo denominador. Observem que o denominador da parte fracionária, não muda. Ele permanece o mesmo. Certo? Então, você já sabe como transformar uma fração imprópria em número misto. E o contrário, como é feito? Como eu vou transformar um número misto em fração imprópria? Vou colocar ele maior aqui, novamente. 3 inteiros e 5 oitavos. Para transformar a fração imprópria em número misto, nós fomos pela divisão. Então, para fazer o procedimento contrário, de número misto para fração imprópria, nós vamos o quê? Pela multiplicação. Certo, mas o que eu vou multiplicar? O inteiro pelo denominador. Então, eu vou pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador da parte fracionária. 3 vezes 8, 24. E agora? O resultado eu vou somar com quem? Com o numerador. 24 mais 5 é igual a quanto? 29. E o denominador permanece o mesmo, que é quem? 8. Ok? Vamos para a nossa segunda figura aqui. Nós temos 3 figuras, cada uma foi dividida em quantas partes? 4. Esse 4 vai ser o quê? Denominador. Muito bem, denominador. Quantas partes foram retiradas do inteiro? 9, muito bem. Então, nós temos 9 quartos. E na forma de número misto, como fica? 2 inteiros e 1 quarto. Fica 2 inteiros e 1 quarto. 2 partes inteiras, porque eu pintei todas as 4 partes que representam um inteiro. Então, eu tenho 1 inteiro, 2 inteiros. E o restante, que é a nossa parte fracionária, temos uma parte colorida de 4. Então, nós temos 1 quarto. Pelo cálculo, será que realmente chegaria a esse valor? Vamos verificar. 9 dividido por 4 vai dar 2 inteiros e 1 quarto? Sim? Vamos lá? 9 dividido por 4. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, para 9, sobrou quanto? 1. Então, nós temos 2 inteiros e 1 quarto. Lembrem-se sempre, o resultado, parte inteira. O divisor é o denominador e o resto é o nosso numerador. E o procedimento contrário. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Repete-se o denominador, que é quem? 4. Então, nós temos aqui a nossa fração imprópria, certo? Se você
você precisasse representar uma figura, você tem a fração imprópria ou o número misto e precisasse representar na forma de uma figura, como ia ficar? Bastava observar. Se você tem 9 partes de 4, o globo inteiro foi dividido em quantas partes? 4. Aí você vai dividindo, faz uma figura, divide em 4 partes e depois vai retirando as partes até que fique o quê? Representando 9 quartos. Ou se você tem o número misto, fica mais fácil ainda, né? Você tem 2 inteiros mais 1 quarto. Isso quer dizer que cada figura foi dividida em 4 partes. 2 foram coloridas totalmente. E a terceira figura você tem apenas uma parte colorida de 4. Certo? Agora é com vocês. Vocês vão fazer um exercício de fixação no livro. Tá bom?